Oi, gente. Eu estou repetindo sempre isso aqui porque é o meu pensamento. Estou com mais uma empoderada aqui do meu lado. Vamos lá, Flávia Araújo. 34 anos de educação do ensino infantil ao médio, orientadora pedagógica na Rede Municipal de Educação de Teresópolis, assessora pedagógica na Rede Municipal de Educação de Estrela d'Alva, atendimento psicopedagógico e neuropsicopedagógico, orientação familiar e escolar, formações continuadas, oficinas e cursos na áreas pedagógicas e neuropsicopedagógicas. Perdi até o ar. Vamos lá, Flávia. Para começar, você poderia dar uma definição abrangente para a gente do que é a neuropsicopedagogia? Mas eu acho que o mais importante da minha formação ficou de fora. O quê? Eu sou mãe do Pedro e do Antônio. Não pode esquecer, Não não me posso. passaram essa informação. Me esqueceram. Mas isso é o mais importante da minha formação. Né? Eu acho que é a base de todo o meu trabalho, tanto na educação quanto no consultório. O que a neuropsicopedagogia faz? A neuropsicopedagogia ela é uma área abrangente que apoia a aprendizagem, né? Que faz essa ponte da aprendizagem, tem um cuidado do estudo da aprendizagem, estimulando as áreas necessárias para o processo de aprendizagem quando a gente tem uma criança com uma defasagem, com uma dificuldade, com um transtorno de aprendizagem. Entendeu? Como a neuropsicopedagogia se diferencia de outras disciplinas relacionadas com a psicopedagogia ou a neuropsicologia? Desculpa, essas palavras aqui são novas. A neuropsicopedagogia ela é uma ciência que está ligada, a neuropsicopedagogia está ligada à psicologia e à pedagogia. E a neuropsicologia ela atua mais na parte dos transtornos. A neuropsicologia ela é mais na parte emocional, entendeu? A gente na neuropsicopedagogia, a gente tem uma preocupação com o processo de aprendizagem e dessa estimulação do cérebro. Como esse processo acontece? Como esse desenvolvimento vai se dar? Onde que está a deficiência da criança para a gente atacar, né? Estimulando, fazendo a intervenção de forma correta. Já a neuropsicologia, ela é relacionada mais à área emocional, né? Ela vai estar mais voltada para aquilo que atrapalha, que impede a aprendizagem, mais voltado para a questão emocional das crianças e adolescentes. Quais são os sinais de alerta que indicam que uma criança ou uma adolescente precisa de um atendimento na neuropsicopedagogia? Uma criança, a gente pega nos marcos de desenvolvimento, né? Os 3 primeiros anos de vida são muito importantes. E aí os pais precisam ficar ligados nessas questões de desenvolvimento. Então, quando a gente percebe algum atraso de desenvolvimento nessa primeira infância, é hora de ligar o sinal de alerta e procurar uma ajuda. Um atraso de fala, um atraso motor, um atraso cognitivo. A gente precisa procurar um especialista, um neuropsicopedagogo, para uma avaliação. Sim. Geralmente, os próprios pediatras já pedem uma avaliação quando percebem esse atraso. Para a criança de fase escolar, Fundamental 1, Fundamental 2, ou ensino médio, né, adolescente, aí a gente precisa ficar focado mais nos interesses. A criança demonstrou um desinteresse para a escola, uma dificuldade de leitura, uma dificuldade na matemática, uma aceleração, uma criança está muito agitada, né? Tem marcos de desenvolvimento que o pai achou, porque às vezes as pessoas acham, meu pai também, meu irmão demorou a falar, o irmão dele andou com 2 anos, andou com normal porque alguém da família. Isso. Mas a gente pode até ser, né? Comum, não ser nenhum atraso, ser característica da criança. Mas é importante avaliar, porque pode não ser, né? Pode ser algum transtorno, pode ser alguma dificuldade. E o quanto antes a gente começar essa avaliação e a intervenção, melhor para a criança ou adolescente. Entendo. Você falou até do quanto antes. Agora a gente vai falar até da parte precoce. Você acha que quanto antes para procurar um profissional, você acha melhor? Com certeza. Tem um resultado melhor? Sim. O que acontece?
Eu acho que a escola tem um papel fundamental nesse caminho aí da intervenção. Por quê? Os meninos passam na escola 4 horas, 5 horas, né? E o professor, ele tem um olhar atento, ele estudou, ele entende de marcos de desenvolvimento. As cadernetas de vacinação também trazem os marcos de desenvolvimento, mas nem sempre os pais estão ligados. Sim, aquele gráfico. Isso. Nem sempre os pais estão ligados. Leva o filho no médico, no pediatra, no posto. Não sabe nem o que é aquilo significa. Isso aí. E a caderneta ela é muito ampla, ela tem muitas informações, né? Eu mesmo, quando pego um paciente no consultório, eu peço o pai para levar a caderneta para mim. Com base naqueles dados ali, tem muitas informações. E aí, quanto antes a família entra, né, para uma intervenção, procura uma ajuda, quanto mais cedo, melhor serão os resultados. Por exemplo, uma criança que com 1 ano e 8 meses tem um atraso de fala, não tem uma interação social, não se comunica, fica mais isolado, são sinais de alerta para a gente para um possível transtorno do espectro do autismo. Claro que tem outras características para fechar um alvo de transtorno do espectro do autismo, mas esses são sinais de alerta. E a família acha, não, o irmão era quietinho assim também. O vizinho também não procura. Aí lá com 5, 6 anos ele está na escola e começam os atrasos da aprendizagem propriamente dito. Ele vai procurar. Porque quando o pai começa a perceber que a criança não está aprendendo, aí na escola formal, aí ele corre atrás. Só que ele já perdeu 2, 3, 4 anos, às vezes, de estimulação, que vão fazer diferenças diante do desenvolvimento das crianças. Porque a gente tem um período das podas neurais, né? E que o cérebro faz essas podas e que elas vão determinar o avanço ou não de acordo com a estimulação, né? Então, assim, quanto antes procurar ajuda de um especialista, melhor para a criança. Se tiver um transtorno, se tiver uma dificuldade, a gente vai começar com a intervenção, os resultados serão melhores. Tardiamente vai ter resultado? Vai, mas não serão tão bons ou tão rápidos quanto na primeira. Precisa de uma indicação ou não? Eu sou mãe, eu tenho uma dúvida, eu acho, na minha opinião, ninguém me disse que a minha filha ou meu filho tem. Eu posso procurar sem indicação nenhuma uma profissional da neuropsicologia? Pode. Eu tenho até alguns pacientes que é a própria mãe, que às vezes o pai não enxerga, né, porque os pais são mais resistentes a perceber, a aceitar alguma diferença. Não, isso é coisa da sua cabeça, muitas vezes a gente ouve isso, mas a mãe vai e procura, porque a mãe às vezes tem um olhar mais atento, né? E aí ela vai, procura, fala qual é a queixa dela, a gente faz uma investigação, tem todo um trabalho que a gente pode explicar depois, e partindo da queixa dela, eu vou entrar em contato com a escola e vai fazendo o encaminhamento. Isso é legal. Essas perguntinhas são muito pessoais agora que você falando. Você acha que ainda o acesso é pouco? Porque não se falava tanto de psicopedagogia, de neuropsicopedagogia, como se fala hoje. Você ainda acha que o acesso é pouco, é muito limitado? Eu acho que a gente tem muito mais informações hoje. Sim. Isso é fato, né? Com as redes sociais, com a diminuição das distâncias através da internet, então a gente tem muito mais informação. Mas o acesso é pouco. A pessoa acreditar no trabalho do psicopedagogo, do neuropsicopedagogo, também ainda é um complicador, sabe? Porque muitas das vezes as pessoas confundem com um professor de reforço, né? Meu filho, não, o neuropsicopedagogo, o psicopedagogo, ele não é um professor de reforço. O professor de reforço trabalha conteúdo. A gente trabalha habilidades. A gente pega aquilo que está deficitário na criança para estimular, para que a criança vença aquela dificuldade, né? Eu acho, sim, ainda precisa de mais divulgação, as pessoas precisam entender mais o que é o trabalho do psicopedagogo, do neuropsicopedagogo, a importância, né? A própria sociedade, de modo geral, os órgãos públicos precisam entender, valorizar e reconhecer esse trabalho que é de importância, né, na vida das crianças, adolescentes e adultos também, porque os adultos também podem fazer. Não é meu campo de ação, eu trabalho com crianças e adolescentes em idade escolar até 18 anos, mas pode adulto, idoso, né? Eu tenho colegas que estão fazendo
uma outra área que é a reabilitação cognitiva, que é justamente para trabalhar com o idoso e, Que interessante. e ajuda, né, bastante, desenvolve. A minha opção não é o adulto. Você gosta de trabalhar com A criança? minha é criança, eu atendo de 3 até 18 anos, é meu campo de atuação, pelo menos por enquanto. Uhum. Vai que mais para frente eu resolvo, né, ampliar, mas esse é o meu campo de atuação. A gente percebe que ainda é bem descrente, as pessoas ainda não acreditam muito no Sim. trabalho, Ainda entendeu? não é muito acessível Isso, também. 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 Qual o papel da família e da escola? O trabalho do neuropsicopedagogo, ele não pode ser solitário. Ele é uma tríade. Quando a família me procura, seja a mãe que diagnosticou alguma coisa, que percebeu, diagnosticou não, percebeu alguma coisa, seja o médico que me encaminhou. Primeiro passo lá, eu faço uma anamnese. Eu costumo falar com as mães o seguinte: quando a mãe me procura para saber valor, para saber como é que é, eu digo para ela: ó, você vai sair daqui com dever de casa. Eu faço toda a explicação do processo, você vai sair com dever de casa. Você vai pensar, fazer uma caminhada, desde quando você descobriu que estava grávida, até o dia de hoje do seu filho. E assim a gente faz, que é a primeira etapa do processo, que é a anamnese. Então a mãe começa a me contar, e ela conta tudo. A gravidez, quando ela descobriu, como é que foi, a gravidez. Esse trabalho, ele é até um trabalho delicado. Eu sempre falo com a mãe e com o pai, geralmente vai mais a mãe. Que eu vou fazer algumas perguntas que ela pode achar que são indiscretas, que são muito íntimas, mas que são importantes para eu entender o processo da criança. Então, ela vai fazer essa caminhada para mim, de como ela descobriu, de uso de medicação, de como foi a gravidez, se foi uma gravidez tranquila, se a vida do casal naquele período, se foi uma gravidez planejada, desejada, se a vida do casal naquele período foi tranquila, ou se teve algumas intercorrências, se teve discussões, brigas, se teve problema de saúde, se ela teve problema de saúde, que precisou fazer uso de alguma medicação, o parto em si, como foi, o nascimento da criança, e aí do nascimento até a idade que a criança está, e aí chega na vida escolar. Se é uma criança que está na educação infantil, ela vai me contar a vida da creche, da pré-escola, fundamental, e assim vai. Aí eu parto para a família, para a escola. Depois que eu fiz essa anamnese com a mãe, que eu conheço a criança, eu marco um horário, eu vou na escola, para conhecer essa criança na escola. Por quê? Uma coisa é a criança em casa, com os pais. Sim. Outra coisa é a criança comigo no consultório. Sou eu e ela lá. Outra coisa é ela na escola, com um coletivo, com 20, 30 crianças. E muitas das vezes, coisas que eu percebo no consultório, a professora não percebeu na escola e vice-versa. E a família também. Então, é uma tríade. A gente precisa estar junto. A gente precisa caminhar junto, a gente precisa trocar. A gente precisa ser parceiro, né? E até hoje, nas escolas que eu fui, nos meus pacientes, eu sempre tive essa parceria, Eu ia tá? perguntar agora se a escola é receptiva quando chegam para alguma profissional. Eu tenho paciente de escola pública, tenho paciente de escola particular, e em todas elas, sempre foi muito receptiva, nunca tive problema, sempre me receberam, sempre teve a troca. No final do relatório, né, quando a gente acaba a avaliação, porque o trabalho do neuropsicopedagogo tem 2 etapas, e a última etapa, na avaliação, a gente faz alguns encaminhamentos e faz algumas também orientações para a escola, para a família e para a escola. São orientações, a escola não é obrigada a aceitar, a seguir. Mas a maioria das escolas gosta, aceita, pede outras sugestões. O próprio professor troca comigo, tem o meu contato do WhatsApp, entra em contato, pergunta: Flávia, aconteceu isso, o que você acha? Eu vou introduzir dessa forma, eu vou fazer desse jeito. Então, assim, a parceria é muito boa e ajuda no desenvolvimento tanto clínico quanto escolar. Ai, que legal. Quanto à avaliação, todas são da mesma forma? Não. O atendimento neuropsicopedagógico, ele tem 2 etapas. A etapa da avaliação e a etapa da intervenção. A mãe chega com uma queixa para mim. Cada criança, cada mãe, cada paciente tem uma queixa, né? Aí você pode pensar assim, mas vamos pôr um paciente autista. Mesmo o paciente com o mesmo laudo, ele não é do mesmo jeito. Então, para cada paciente, eu, diante da queixa da família,
ou diante da indicação do médico ou de um outro terapeuta, eu vou estabelecer um plano avaliativo. Aí eu vou analisar a queixa e vou ver quais instrumentos, porque a gente trabalha com instrumentos de reconhecimento científico, de validação científica, quais instrumentos eu vou usar, instrumentos também qualitativos, então, que eu posso estar usando, e a observação clínica, através de jogos, né, brincadeiras e tudo mais. Mas cada paciente vai ter o seu plano avaliativo. Ele é individual, cada um tem o seu. Não existe um padrão. O menino que chega com queixa de leitura, eu vou usar isso, isso, isso. Não, o menino que... Não. Cada paciente é um. E aí, de acordo com a queixa, né, que chega, de acordo com a observação que eu faço na escola, de acordo com o que eu ouço da professora, que a primeira visita na escola é uma visita mais para ouvir, e de acordo com o que eu observo, eu faço esse plano avaliativo. Você como profissional, você tem algum... Você fica feliz com algum resultado? Esses resultados, eles demoram vir ou é de paciente para paciente? Como eu falei para você, a gente tem 2 etapas no processo da clínica. Primeira avaliação. A avaliação começa com a anamnese, com uma entrevista que eu faço com a família para explicar as explicações do processo. Aí vem a avaliação. A avaliação tem a anamnese, que é feita com a família, e depois as sessões, que é feito com a criança e na escola. Fechei a avaliação, eu faço um relatório em que eu entrego para a família uma hipótese diagnóstica. Porque o neuropsicopedagogo ele não dá um diagnóstico, ele levanta uma hipótese. Quem vai validar essa hipótese é o pediatra, o neuropediatra. Fiz a avaliação, levantei a hipótese. Na avaliação, eu vou avaliar a parte de linguagem, a parte matemática, a parte de DH, TEA, através de escalas, e a parte motora. Fiz a avaliação, observei onde estão os déficits da criança, faço os encaminhamentos. Olha, tem uma questão atencional, a gente vai fazer uma intervenção, eu posso fazer uma intervenção com ele, porque nem sempre a família traz para avaliação e vai dar prosseguimento. Ela só quer uma avaliação para levar para um neurologista, entendeu? Então, ou não. Ela quer para descobrir alguma coisa. Ela vê que tem alguma coisa diferente, ela quer descobrir. Uma mãe minha falou comigo uma vez assim, Flávia, eu sei que meu filho tem alguma coisa, eu vejo alguma coisa nele, mas eu já levei uma infinidade de médicos e fala que é coisa da minha cabeça. E, na verdade, o que ela percebia era uma desatenção, que não chegava a ser um TDAH, era algo para ser ajustado. Fiz o relatório diagnóstico, aí a gente parte para a segunda parte, que é a intervenção. Sim. Que é onde eu vou intervir, e aí eu vou fazer também um plano interventivo, né, um plano terapêutico. Esse processo ele é de 6 a 8 meses. A cada 6, 8 meses, eu vou fazer um novo processo de avaliação. Tudo de novo, sem a anamnese, no caso. Isso, tudo de novo sem anamnese. Eu posso estar usando os mesmos instrumentos, ou eu posso usar outros também, né? Alguns a gente repete até para poder perceber. Nesse teste, ele não foi bem na atenção dividida, eu vou aplicar de novo para ver se a atenção dele dividida melhorou. Ok. Aí eu aplico o teste, 6, 8 meses depois. Teve um avanço, mas ainda tem um déficit. Ele ainda não está no que a gente espera para a idade dele. Sim. Porque é sempre em relação à idade da criança, né? Ele ainda não está legal, ainda não está no nível, no padrão, no score da idade dele. Então, eu vou chamar a família de novo, faço um novo relatório. Agora, a gente precisa de mais um período de avaliação, de intervenção. Mais 6, 8 meses para repetir esse processo. Vai de paciente para paciente. Eu tenho um paciente que está inteirando agora 7 meses, eu comecei o processo avaliativo com ele, né? O segundo ciclo do processo avaliativo. Do que eu estou vendo já, do tempo que ele ficou na clínica comigo, no consultório, fazendo as intervenções, eu já vi uma evolução nele. Agora eu quero que os testes me provem isso, né? Porque, como eu já disse, os testes são padronizados, alguns com evidências científicas, então ele vai me dar um número. Aí eu vou comparar com o que foi feito no ano passado, 7 meses atrás, e aí eu vou dizer, ele vai ter alta ou não, eu vou precisar de mais um período de 6 meses, de 7 meses para avaliação, né? Para intervenção e uma nova avaliação. Mas isso varia de criança para criança, de queixa para queixa. Às vezes... Também não tem uma regra? Não, cada não tem tem. seu tempo. Nós somos ímpares, né, Flaviana? Cada um é de um jeito. E o cérebro também, essa máquina que a gente tem, maravilhosa, de cada um é de um jeito. E às vezes a estimulação
que eu faço para você, quando eu faço uma outra pessoa, não surte o mesmo efeito. Aí eu preciso pensar uma outra forma de estimulação para ter esse desenvolvimento. Né? Entendo. Flávia, qual a mensagem principal que você gostaria de transmitir para os educadores e eu acho que também para a família, né? Não só os educadores, que, como você disse, é um trabalho em equipe, né? Para esses professores e pais com crianças ou adolescentes com problemas de déficit de atenção, com problemas de aprendizagem. Primeiro, os professores, eu vou dizer a mesma coisa que eu falo para as minhas meninas de Estrela d'Alva, nas reuniões, nos encontros. A nossa missão se a gente enxergou, se a gente viu alguma coisa, alguma situação, algum desenvolvimento que sai um pouquinho da curva, vamos chamar a família, vamos conversar. A família aceitar, porque o que acontece? Nem sempre é fácil. O meu primeiro momento no consultório com a família, com as mães, geralmente é muito difícil, porque quando algumas mães quando chegam a procurar, ela já relutou muito. Quando ela tem o laudo, ela passou por aquele período de luto de aceitar o laudo. Sim. Quando ela não tem, ela está enxergando, algum médico mandou pontual, ela está vendo, ela também tem esse período de luto, que também é duro para ela, né? Porque a gente é mãe, a gente sabe, a gente projeta sonhos para os filhos, né? A gente projeta realizações para eles. E quando a gente tem um filho com um transtorno, uma dificuldade, um pouquinho desses sonhos, dependendo do que for, morrem. Então a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Abraçar esse filho para ele desenvolver. E a escola tem um papel importante de enxergar e de abrir os olhos dessa família. Nem sempre a família aceita, mas é importante que a escola abra os olhos. Eu acho que a escola não pode ter medo dos professores, das equipes pedagógicas, das equipes gestoras das escolas. Não pode ficar receoso de chamar uma mãe, de chamar um pai para conversar e de falar da dificuldade que o filho está tendo. Se o pai aceita, se a família aceita, vai procurar uma ajuda, é excelente. Se ele não aceita, se ele não vai procurar ajuda, a gente fez a nossa parte. Então, eu acho que, primeira coisa, a escola tem que, se percebeu, tem que sinalizar. Entendeu? Quanto à intervenção dentro da escola, vocês, se os pais mesmo não, isso é, meu tio era assim, vocês ainda conseguem trabalhar, tem alguma intervenção dentro da escola com ele ou não? É muito pouco, né? A gente tem as adaptações, as adequações através do PEI de cada criança. Quando é uma criança com laudo, mesmo quando não é uma criança com laudo, a gente pode fazer o plano de desenvolvimento individual dela. Mas uma intervenção individual surte um efeito melhor do que uma intervenção coletiva. Na sala, a gente tem 20, 25 crianças. Então, a professora intervir com um aluno naquela necessidade específica não é fácil. O que eu digo, os professores fazem muito, o que é possível, mas nem sempre aquilo que é feito na escola é suficiente. Precisa de mais. Precisa desses outros terapeutas, né? Do neuropsicopedagogo, do psicólogo, do fonoaudiólogo, de toda essa equipe aí, né? Mas a escola faz muito, sabe? Eu acho que a escola consegue trabalhar alguma coisa. Consegue trabalhar alguma coisa. Eu acredito, eu sou uma otimista, por natureza. E uma amante da educação. Está no meu sangue. E eu fico pé da vida quando dizem que a educação não evoluiu. Eu estou há 34 anos, a educação evoluiu muito, Flaviane, muito. Se eu, enquanto neuropsicopedagoga, consigo entrar na escola, consigo conversar com o professor, consigo sugerir algumas coisas para o meu paciente, é porque a escola evoluiu, sabe? Sim. Eu vejo os professores muito empenhados, eu vejo os professores querendo que as crianças aprendam. Existem exceções em toda a profissão, mas eu acho que a gente tem ótimos profissionais. E vejo os professores tentando fazer alguma coisa, buscando. Hoje mesmo, um sábado, a gente estava aqui na escola de Estrela d'Alva, desde 8 horas da manhã, fazendo uma formação em que elas não eram obrigadas, em que elas foram convidadas. E a gente tinha um grupo significativo de professores participando. Quer dizer, assim como a gente tem essas meninas, a gente tem pelo Brasil inteiro. Então, eu acho que as escolas, de modo geral, em Teresópolis, onde eu trabalho, eu acho que as escolas têm feito muito.
não é ainda o ideal. Porque o ideal é que a gente tivesse um especialista lá dentro da escola e que ele pudesse intervir com a criança. O ideal é que o psicopedagogo estivesse lá dentro, o neuropsicopedagogo, o psicólogo, o fono, e eles pudessem intervir com a criança. Mas a gente está longe do ideal, né? Mas assim como a gente já caminhou muito, eu não vou viver isso na educação, mas eu acredito que a gente vai viver, né? E a família, eu acho que é abrir o coração. Eu acho que as famílias precisam abrir o coração. Precisa tirar o véu que está tampando a visão. Porque o maior prejudicado, quando a família custa aceitar, custa enxergar, é a criança. Quanto mais tarde ele vai para uma intervenção, seja fonoaudiológica, seja psicopedagógica, neuropsicopedagógica, mais tardio fica a evolução. E algumas questões, às vezes, já são irreversíveis, né? Então, eu acho que as famílias precisam, sim, abrir os olhos. Eu sei que não é fácil, mas é possível, e aceitar as ajudas, buscar ajuda, né? A gente tem muita ajuda de qualidade, até no sistema público, procurar essa ajuda. E o atendimento psicopedagógico, neuropsicopedagógico, não é tão caro, ele não é tão fora da realidade. Eu acho que as pessoas, às vezes, se assustam, às vezes até com o nome, né, quando ouve neuropsicopedagogo, né, acha que é uma coisa assim. Porque um neurologista, a consulta de um neurologista hoje, o padrão nacional é cara, né? Então, eu acho que eles associam a isso, mas não é nada fora da realidade, mas precisa buscar ajuda. O primeiro passo para a família é buscar ajuda o quanto antes, porque a intervenção precoce é tudo. E outra, essa educação continuada, né, dentro das escolas, isso é muito importante. Conhecimento é tudo. Né? Conhecimento é libertador, né? Quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente estuda, mais a gente pode ajudar o outro, né? Quanto mais conhecimento você adquire, mais você pode ajudar na sua formação, na sua profissão, né? Eu, particularmente, gosto muito de estudar, então sou suspeita a falar. Mas eu acho que o conhecimento é, assim, é salvador, né? É libertador. E a ignorância, ela te aprisiona, né? E no mundo que a gente vive hoje, em que o conhecimento, de uma certa forma, está na palma da sua mão, a gente não pode virar as costas para ele. A gente tem que buscar esse conhecimento. E o que eu acho mais importante, quem tem, compartilhar. Eu acho que com certeza, um ponto. eu acho que ele é para ser compartilhado. Eu sigo, né, alguns médicos, alguns estudiosos aí da neurociência, da neurologia, da área do TEA, e que a gente vê muito essa doação deles, de compartilhar conhecimento, de oportunizar formações para a gente a um preço mais justo, para que todos possam fazer, né? E eu estou aqui, eu posso fazer um curso em São Paulo pela internet. Então, especializar, correr atrás, ter conhecimento para aplicar na escola, na clínica, hoje em dia, não é difícil, é fácil e ajuda todo mundo. Com certeza. Você quer deixar alguma mensagem para os futuros profissionais com toda essa sua bagagem, né, profissional e de vida, porque você é uma neuropsicopedagoga, você faz seus atendimentos, suas avaliações. Então, quer deixar uma mensagem para esses futuros profissionais? Eu acho que é investir em estudo, né? Eu estou na clínica há pouco tempo, eu estou na escola há 34 anos, mas na clínica eu estou há 1 ano, né? Então, o que eu percebo nesse 1 ano? É investimento, a gente precisa investir, porque a Flávia, neuropsicopedagoga de 1 ano atrás, não é a mesma Flávia, neuropsicopedagoga de hoje, mas por causa de investimentos, por causa de estudos, e eu vejo que o trabalho que eu faço com o meu paciente hoje é muito melhor do que eu fiz com um paciente que começou comigo há 1 ano atrás, né? E que a gente tem que acreditar e não fazer só pelo dinheiro, Flaviane. A gente precisa de dinheiro, Sim. né? Todo mundo gosta de dinheiro. A gente precisa de dinheiro para viver. O mundo vive em função de dinheiro, mas a gente precisa abrir as portas também dos nossos espaços para acolher, para ajudar, para atender aqueles que têm
menos condições também, para dar direitos para que todos se desenvolvam. Porque a criança que chega no consultório com uma dificuldade de aprendizagem, com TDAH, com TEA, com transtorno de aprendizagem, qualquer que seja, qualquer transtorno, né, do neurodesenvolvimento, não é só uma questão de aprendizagem, é uma questão social também. É uma criança que tem dificuldade de viver em sociedade. E a gente não consegue viver sozinho, né? Então, que os futuros e os novos neuropsicopedagogos, psicopedagogos, especializem-se, estudem bastante, mas também abram as portas, oportunizem para aqueles que têm menos condições. E eu não digo de fazer de graça, não, né? Mas que façam um preço que seja possível para a pessoa pagar. Que Muita gente quer. Muita gente quer. E a pessoa, quando você querer poder, né? Eu acho, muitos anos eu fiz um curso que alguém ensinou que é querer, poder e conseguir. E eu acredito muito nisso, querer, poder e conseguir. Então, eu acho que precisa oportunizar. Porque a gente está na escola, é muito triste ver as crianças querendo e não conseguirem. E às vezes falta alguém para estender a mão. Então, eu acho que quem pode, abre a porta para um. Se cada um fizer para um, uma andorinha só não faz verão, mas junta um fecho e... Então, eu acho que a gente pode, eles devem sim abrir as portas, sabe? Dar oportunidade, pelo menos para cada, se cada um der oportunidade para um que não tem condições, vai fazer uma grande diferença. E a gente vai fazer um mundo melhor. Com certeza. Mais humano. Flávia, muito obrigada. Uhum. Estou encantada aqui. Vamos repetir, tá? Obrigada pelo convite. A sua emoção diz muito sobre você, porque o seu profissionalismo está dentro de vocês. E você deixou claro o tantão de profissional que você é. Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tchau, gente. Tchau, obrigada.